geoprocessamento, então, para engenharia de avaliações e perícias, tá, pessoal? Bom, falando rapidamente aqui sobre a minha experiência nessa área, né? Então, eu me chamo Caroline Rosa, sou formada em geografia, sou geógrafa e sou também mestre em engenharia de transporte e gestão territorial, né? Na gestão territorial, a gente trabalha muito com várias temáticas aí que o Sérgio apresentou. Então, nessa experiência, eu consegui entender um pouquinho dessa questão, dessa problemática aí apresentada pelo Sérgio. Desde que eu me formei, sempre trabalhei na área de geoprocessamento, então, desde lá 2006, por aí, atuo nessa área, atendendo aí diferentes objetivos, né, diferentes temáticas. Então, já atuei na Eletrosul Centrais Elétricas, né, especificamente com a área de desapropriação desapropriação de propriedades. Trabalhei alguns anos aí no laboratório de transporte e logística, voltada à área de geoprocessamento, elaboração de bases de dados geográficos. Sou consultora e também sou professora de pós-graduação, inclusive no curso de perícia, né, aqui da EBPOS. Bom, pessoal, eu gosto muito de começar sempre alguma aula, né? Quando eu vou falar sobre geoprocessamento, gosto muito de trazer essa frase, porque eu acho que fica muito claro a importância do geoprocessamento para muitas das áreas, né? Então, se onde é importante para o seu negócio, então o geoprocessamento é a sua ferramenta de trabalho. E acredito que com a fala do Sérgio aí inicial, ficou bem evidente, né, que a localização, né, de determinadas situações, aqui é uma área de preservação permanente ou não é? Que tipo de uso que se dá nessa área ou não? O onde é importante, né? Então, a espacialização da informação é muito importante. Então, isso tem tudo a ver com o geoprocessamento, que é o que a gente vai falar, então, um pouquinho agora, tá? O geoprocessamento, pessoal, ele engloba, então, um conjunto de técnicas, né, que nós chamamos de geotecnologias, então, né, que estão relacionadas à coleta do dado, ao tratamento desse dado e análise também. Algumas técnicas que muitos de vocês certamente já trabalharam, já ouviram falar. Então, topografia, né, o levantamento aí de informações em campo, muito relacionado à questão da coleta, fotogrametria, aviões que tiram foto, satélite, drones, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Cartografia, sensoriamento remoto, posicionamento por satélite, geoestatística, banco de dados geográfico, web mapping e o próprio SIG, né? Sistema de Informação Geográfica, né? Então, o geoprocessamento, ele é um conjunto de tecnologias que é voltado à coleta e tratamento de informações espaciais. O que caracteriza uma informação espacial é ela ter uma localização no espaço, ter uma coordenada geográfica, por assim dizer. Então, para um objetivo específico. As atividades envolvendo o geoprocessamento são executadas por SIGs, por Sistemas de Informação Geográfica, né? Essa ferramenta aí computacional tão forte, né? Tão poderosa, né? Que permite, então, realizar análises muito complexas. A gente consegue, então, cruzar informações espacialmente, né? Então, ao integrar dados de diversas fontes e ao criar bancos de dados georreferenciados e também tornar esses dados, então, produções cartográficas, mapas, enfim. Os SIG, eles são um dos principais sistemas que consomem dados geográficos, né? Então, a gente tem essa ferramenta, esse sistema de informação geográfica, e consome dados, né? Esse sistema, então, ele é composto por um hardware, software, por especialistas, e é um pouquinho sobre isso que a gente vai tratar, né? Sobre como usar essa informação, como manusear determinados softwares e tudo mais, e dados, né? Sendo que, então, os dados, eles são fundamentais para o sucesso de um sistema, e isso vale sempre, né? Para qualquer área. Não adianta a gente ter o melhor software e não ter informações, então, de qualidade, fidedignas, né? Corretas, para se trabalhar. Então, pessoal, considera-se o SIG um sistema em que os dados geográficos, eles são coletados, eles são processados ou reprocessados
por especialistas por intermédio de um computador, né? Uma máquina aí, como muitos de vocês estão utilizando para assistir essa live. E podem ser armazenados, manipulados, analisados e recuperados conforme o caso. Então, o SIG é uma ferramenta de produção de dados geográficos. Então, a gente usa dados geográficos e a gente produz dados geográficos, porque a partir do cruzamento, a partir da relação de dados, novas informações são geradas o tempo todo, tá? Eu gosto bastante de mostrar essa imagem aqui, porque às vezes, para quem não está muito familiarizado, inclusive com o que é, né, um dado geográfico e tudo mais, é importante dizer que os SIGs, então, né, eles utilizam esses dados e eles trabalham de uma forma considerando a análise da informação espacial, né? Então, ela utiliza um dado geométrico, por exemplo, aqui nesse exemplo da figura que eu trouxe, né, a gente tem alguns lotes, né? Então, esse seria o dado geométrico, e uma tabela que está associada àquele dado geométrico, né? Que aí me apresenta uma série de informações, dependendo de cada dado, né? Então, nesse caso que eu trouxe, por exemplo, é um dado de lote, né? Então, a gente tem ali proprietário, esgoto, enfim, um ID, né? Que é a relação, então, entre o dado geométrico e o dado da tabela de atributos, né, os dados alfanuméricos, podem ser textos ou números, é feito a partir de um índice identificador, que é o que nós chamamos aqui, então, de ID, tá? Então, para um SIG, pessoal, apresentar bons resultados, é essencial o envolvimento de uma pessoa qualificada no processo. Essa pessoa qualificada no processo, ela precisa ter minimamente conhecimentos aí cartográficos, entender do software, entender o que está fazendo, não apenas fazer passos e apertar botões, tá? Esse é um sistema que ele é complexo, sim, principalmente pensando na quantidade de resultados que ele nos traz, né? Formado por partes que precisam se relacionar, de forma que o centro do processo deve ser um analista capacitado e que tenha conhecimento do sistema como um todo. E é por isso que a gente está trazendo essa temática aqui para vocês hoje, né? A gente tem uma ferramenta, essa ferramenta ela já existe, né? Então a gente precisa aí cada vez mais nos capacitarmos, né? Então ter pessoas aí que conseguem utilizar esse tipo de sistema da melhor forma e da forma mais correta possível, tá? Quando a gente está falando, pessoal, de um sistema de informação geográfica, existem dois tipos de dados que são usados, né? Que estão relacionados aí com o sistema de informação geográfica. Então, a gente tem os dados raster, né? Que são imagens, enfim, tamanho de pixel, como é esse exemplo aqui, e esse mesmo dado raster aqui da direita está sendo representado aqui na esquerda, né? Por dados vetoriais. Os dados vetoriais são os vetores, né? Eles são representados ou por um ponto, ou por uma linha, ou por um polígono, tá? Então, esses aqui são os dados consumidos, né? Que nós chamamos dados que são consumidos por um sistema de informação geográfica. E aí, no mercado, nós temos uma série de sistemas de informações geográficas, gratuitos, pagos, e aí eu quero apresentar aqui para vocês, acredito que muitos de vocês já tenham utilizado ou ouvido falar, né? Então, no QGIS, né? Uma ferramenta muito bacana, muito importante para todo mundo que trabalha aí na área de geoprocessamento. E eu vou apresentar algumas características. Por que eu estou falando do QGIS especificamente, não de outro software, né? O QGIS tem uma característica muito importante, que é ser gratuito e de código aberto, né? Então, ele tem essas duas características, então, que acabam contribuindo para que ele evolua muito. Eu já vou explicar um pouquinho mais sobre isso. Então, a questão de ser gratuito torna ele acessível, né? Super fácil instalação e tudo mais. E aí, esse software, de modo geral, então, ele oferece suporte à visualização, edição e análise de dados geoespaciais. Vou mostrar para vocês daqui a pouquinho alguns resultados, né, que a gente consegue aí com uma ferramenta como o QGIS, tá? Por ele ser de código aberto, pessoal, a gente tem uma comunidade de desenvolvedores voluntários, tá? E isso faz toda a diferença quando a gente está falando do QGIS. Eu já utilizei vários outros softwares e com certeza a solução, né, de alguns problemas
ou a solução para um problema que é novo, né? Eu preciso resolver tal situação na minha área de trabalho. Como nós temos uma comunidade aí mundial desenvolvendo, né, esse software, ele é constantemente atualizado e constantemente ele é melhorado, né, em função do atendimento das necessidades, tá? E aí a gente consegue, então, ou corrigir erros do próprio software, ou melhorar, então, soluções que já existem, ou atender a novas soluções. E uma característica muito legal do QGIS são os plugins, tá? Os plugins que existem aí no software, eles melhoram muito a relação do dado geográfico com problemas, com questões específicas. E depois eu vou mostrar um pouquinho mais para vocês sobre isso, tá? Um dos principais processos que nós realizamos no SIG são as análises espaciais, tá? O que são as análises espaciais, né? São análises que nos permitem identificar questões que não seria possível ou não seria tão fácil de identificar se nós não estivéssemos num ambiente SIG, onde nós conseguimos colocar as informações geoespaciais, né, todas elas com uma componente espacial, ou seja, com um lugar na Terra, por assim dizer, né, e fazer as suas relações e descobrir o que é determinada informação, né, aonde que ela está localizada, né, em que local dessa área, em que local desse município, em que local desse estado, em que local dessa rodovia, enfim. Uma análise muito importante da análise espacial, o que mudou, né? Então, as tendências, as alterações, quando o Sérgio fala ali da questão dos usos, né? Os usos rurais que se dão em uma área, tanto na perícia da parte rural quanto da parte urbana, o uso do solo é sempre muito importante, né? Então, a gente consegue, a partir da análise espacial, uma identificação do histórico, né? Essa área era dessa forma e agora é dessa outra, né? O que mudou? Qual que é a tendência? Para onde que essa cidade está crescendo? A gente consegue fazer isso aqui com análise espacial, tá? Qual que é a melhor rota, né? Qual que é o caminho ideal? Então, nós conseguimos fazer aí uma série de análises e identificações que têm relação com diferentes temas, né? Mas é algo que nós utilizamos no nosso dia a dia, né? Estamos aqui num ponto, queremos ir por outro, por qual caminho que eu vou, né? Então a gente utiliza aí, com certeza é a análise espacial que é utilizada para dar esse tipo de resultado, né? E qual que é a relação que existe entre os dados, né? Entre essas situações, né? Os padrões, né? A identificação da relação de 2, 3, inúmeros temas. Então, nós conseguimos cruzar no mesmo ambiente diferentes temas e analisá-los do ponto de vista espacial. E algo muito importante que a gente consegue fazer com análise espacial também é o planejamento, a previsão, né? E se, né? E se a minha fábrica for instalada no ponto X e não no ponto Y, como que vai ser, né? O que pode acontecer? Então, os resultados aí, em função da análise espacial, são muitos, pessoal. A gente tem um leque de opções aí infinito, tá? E aí, para cada problema, a gente tem muitas soluções e de diferentes formas de ser feito, tá? Então, a análise espacial é um processo que trata os dados geográficos, né? Que tem essa caracterização da localização geográfica e dos seus atributos, tá? E aí, é muito importante mencionar que o dado geográfico, ele não existe sozinho no espaço, tá? Tão importante quanto localizar é descobrir e representar as relações entre os diversos dados. E aí, em função dessa relação, aqui fica muito claro que o geoprocessamento ele é uma ferramenta ideal, por exemplo, para resolver esses problemas que existem aí relacionados, por exemplo, à questão de avaliação e de perícia, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui, antes de mostrar alguns dados mais práticos, vou mostrar para vocês aqui um exemplo que a gente conversou, que o Sérgio e ele me mostrou uma situação que acontece, né? Que é
uma rotina bem comum aí de trabalho. Então, o que acontece? Ele me disponibilizou uma tabela, vou mostrar aqui para vocês, me disponibilizou essa tabela aqui, né? Então, tem ali a informação do endereço, né? Só colocou uma identificação, né, para o número de cada casa. Aí a gente tem aqui CEP, a gente tem aqui distância do parque, né? A gente utilizou então o parque como um ponto de atração, né? E aí algumas informações: área construída, idade aparente, padrão de acabamento, preço unitário. E aí o que acontece? A partir de um dado como esse, com uma tabela, né? Nesse caso aqui, a gente já colocou, inclusive, a latitude e a longitude, mas muitas vezes o que a gente tem é uma lista de endereço, né? E como que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou colocar no Google, vou procurar endereço por endereço? Não, né? Quando a gente está falando, talvez, de 5 endereços, 10, 30, né? Mas quando a gente está falando de uma série grande, né, de endereços, a gente fazer isso um por um, ponto por ponto, é algo muito moroso, né? Então, eu gosto muito de falar da palavra agilidade. O geoprocessamento, ele traz muita agilidade e com confiabilidade, desde que os dados de entrada estejam corretos, tá? Então, a partir de uma ferramenta como o geoprocessamento, a gente consegue utilizar ferramentas, por exemplo, de geolocalização, né? Então, eu tenho lá uma lista de endereços e consigo colocar essa lista de endereços, então, distribuída espacialmente. Então, a partir desse tipo de dado aqui, como essa tabela, em um ambiente SIG, então, caso estejam vendo aí pela primeira vez, essa aqui é a carinha do QGIS, tá? Software, então, livre, gratuito, como eu comentei, vocês conseguem aí instalar super rápido, né, a ferramenta. A gente consegue, então, fazer o quê? Aquela tabelinha ali, eu consigo espacializá-la, né? E aí eu consigo, por exemplo, gerar aqui essa espacialização, né? Mas o que é isso? Que está me dizendo alguma coisa? Talvez não estou conseguindo ver muito bem. Eu consigo até ver a relação, né, entre eles, mas aonde que está localizado, né? Então a gente tem aqui esse ponto de atração, esse ponto valorizante, né, que é aqui o parque. Mas e se a gente utilizar, por exemplo, um recurso muitíssimo utilizado, que são as imagens de satélite, né? Deixa eu só tirar a transparência aqui para ficar mais fácil para vocês verem. Pronto. Se eu utilizo aqui a imagem de satélite, eu já consigo ter um pouco melhor agora a noção, consigo já me localizar melhor, consigo avaliar a própria distribuição, né, desses pontos que me foram colocados. Então, notem que a partir de uma tabela, eu consigo gerar aqui a espacialização de alguns pontos, tá? Só vou colocar aqui um pouquinho mais transparente, pessoal, para vocês conseguirem ver melhor os pontos. Pronto, tá aqui eles. E aí eu consigo trabalhar com algumas temáticas, né, que a gente fala. Então, por exemplo, nesse caso aqui, como a gente tem o ponto valorizante, que é o parque, eu consegui fazer uma análise bastante simples aqui e coloquei uma escala desses imóveis que estão mais próximos ou menos próximos do meu ponto valorizante, né, que é então meu parque. Então, eu fiz aqui uma classificação até 500 metros, os que estão representados aqui em azul, de 500 a 1.000 metros, o que está representado em verde, em amarelo até 1.500, e aqui o laranjinha um pouco mais de 1.500 metros, tá? Então, só uma análise bastante simples, que eu acho que a gente já consegue ver aí essa relação espacial, tá? Vou só mostrar para vocês algumas outras análises que são possíveis de serem feitas, que não têm relação direta, né, com a questão espacial, como é aqui a distância, mas que é importante de analisar também. Então, por exemplo, essa análise aqui, ela é relacionada à idade aparente, né? Então, a gente tem aqui, ó, idade aparente do imóvel. Vou até deixar aqui o parque só para ficar com a nossa relação, né? Então, idade aparente do imóvel. Então, a gente tem aqui, em verdinho, aparenta, né? Em função do avaliador que fez essa identificação, de 5 a 10 anos, os que estão em verdinho. Os que são mais antigos são os vermelhinhos, de 35 a 40 anos, tá? Então, a gente consegue, a partir daqueles dados que estão na tabela, montar escalas aí e apresentar.
Outra informação bastante importante, o valor do imóvel, né? Então, as bolinhas aqui menores são os valores menores, então, para cada imóvel. As maiores são valor maior, tá? Então, a gente consegue ver uma série de informações aqui relacionadas ao acabamento, né? Então, as que estão em vermelhinho são um acabamento pior, as que estão em azul, acabamento melhor, em função da análise do avaliador. Então, o que eu quero mostrar para vocês? Que nós conseguimos espacializar, a gente consegue ver aqui por essa ferramenta. Eu fiz uma análise super simples, tá, pessoal? A gente consegue fazer análises aí utilizando diferentes tipos de funções aqui. Eu coloquei essas bem simples mesmo, mas a gente consegue associar, né? A gente consegue fazer uma análise hierárquica em função desses temas que foram apresentados, e aí a gente evolui, né? A gente vai para um outro nível de identificação do dado geográfico, tá? A imagem de satélite, com certeza, é uma super ferramenta. Como eu comentei com vocês, né? O QGIS, ele tem aqui uma série de plugins. Então, a gente tem aqui inúmeros plugins para diferentes funções, diferentes associações com outros softwares e tudo mais, tá? Deixa eu voltar aqui. Bom, vou dar aqui alguns exemplos, né, de situações que o próprio geoprocessamento, as próprias geotecnologias de modo geral, né, porque é muito mais amplo, conseguem aqui trabalhar a favor da agilidade, né, e do melhoramento de documentos como, por exemplo, as perícias, né, perícia de infraestrutura, então, né, então a gente tem diferentes formas aí, diferentes técnicas de fazer levantamento, por exemplo, para fazer uma perícia de infraestrutura, né, como alguma patologia em um prédio, né, alguma estrutura desse tipo, inclusive de infraestrutura de transporte, tudo mais, né, são muitos os exemplos. Então, a gente tem diferentes tecnologias aí relacionadas, então, à própria fotogrametria, então, que pode ser, por exemplo, um levantamento com drones, né? O levantamento feito aí com laser scanner, né? Que é uma tecnologia bastante utilizada para esse tipo de análise. O geoprocessamento comporta esse tipo de dados, né? Que são levantados por essas tecnologias. Então, as fotografias que eu vou lá e tiro com o drone, eu consigo gerar uma nuvem de pontos, né? A partir dessa nuvem de pontos, consigo gerar aí modelos que são muito úteis para fazer a análise, identificação, laudos, né, relacionados a esse tipo de problemática, por exemplo. Uma questão bastante comum, né, quando é necessário fazer uma perícia e não é possível, por exemplo, adentrar naquela propriedade, né? Eu preciso fazer análises remotamente, né? Então, a utilização aí do geoprocessamento, aqui eu fiz uma medição bastante simples, né? A gente consegue fazer isso em massa, mas só para mostrar para vocês. Então, fazendo aqui o cálculo de uma área de um telhado, por exemplo, né? Com informações relacionadas a modelo de superfície, a gente consegue fazer previsões mais apuradas, inclusive em relação à quantidade de pavimentos que tem aquela propriedade, aquele prédio, aquela casa, enfim, né? Seja a área que for. Então, isso vale tanto na perícia urbana, também na rural, né? Mas especificamente essa é uma demanda um pouco mais relacionada à perícia urbana, né? Perícias ambientais, então, né? Em função de diferentes temas. Essa aqui, especificamente, foi um trabalho que eu fiz, né, que eu trabalhei, que era, na realidade, de um plano de bacias, mas que são dados que nós utilizamos frequentemente. Então, esse aqui foi, por exemplo, o levantamento de áreas de preservação permanente, né, as áreas de APP. Então, APPs relacionados aqui a rios, nascentes, lagos naturais, né? Então, a gente consegue identificar, em função da largura do rio, qual que é a área que eu preciso preservar. E aí eu posso, por exemplo, uma perícia, avaliar se aquela área que é o objeto de estudo, ele está dentro de uma área de APP ou não está. Da mesma forma, está numa área de unidade de conservação ou não, outra restrição ambiental, né? A gente só consegue ver isso cruzando as informações, tá? Fazendo essa sobreposição.
da minha área de interesse com alguma questão ambiental ou com um dado que eu quero fazer a sobreposição, tá? Esse aqui até quero mostrar para vocês, esse aqui é uma perícia que eu fiz, tá? O que acontece? A gente tinha aqui foi necessário fazer um laudo em função de um levantamento de uma área para recuperação, né? Aqui, e aí a gente tinha a seguinte problemática. Deixa eu mostrar aqui para vocês. O ICMBio, ele tinha essa área aqui que está em vermelho, né? E ele dizia, então, que essa aqui seria a área para ser recuperada, né? Essa área de PRAD. E, na realidade, a documentação técnica que se tinha, inclusive a lista aqui, né, com a tabela dos vértices da área do PRAD e tudo mais, ela estava em desacordo com essa área do ICMBio. Então, foi necessário fazer aqui um laudo técnico para mostrar que o dado do ICMBio ele tinha sofrido algum manuseio errado, o que é muito comum, tá? Então, na realidade, o geoprocessamento, por ser uma ferramenta muito interessante, por ser uma ferramenta que ela consegue nos render muitos resultados, muitas vezes as pessoas não são bem preparadas para utilizar esse software, né? E acaba manuseando de uma forma incorreta. Então, pode, por exemplo, arrastar, às vezes, alguma coisa bastante simples, que eu acredito que foi o que aconteceu nesse trabalho. E aí a gente muda, né? A gente muda a localização ali de uma área e foi necessário fazer esse laudo aqui para mostrar que, na realidade, o dado de referência do ICMBio ele estava em desacordo com todas as documentações, com toda a delimitação da área de interesse mesmo, né? E aí, o que acontece? Nesse caso aqui era uma construtora, e aí eles pediram eles precisavam, então, mostrar que eles estavam fazendo a recuperação da área correta, tá? Então, só um exemplo aí para vocês do que foi feito, né? E aí foi utilizado, então, o banco de imagens para mostrar, a gente conseguiu ver aqui em função de características como corpos hídricos, né, utilizar como referência, mostrar que, na realidade, essa área ela não estava coerente, né, que o órgão, no caso, não estava trabalhando com o dado correto. Tá? Então, esse é um exemplo bastante simples de duas questões. Um caso de perícia ambiental, né, mostrar ali essa área, e um caso também relacionado ao tamanho do problema que não manusear da forma correta um software pode causar, tá? Então, gosto bastante de mostrar esse exemplo porque a gente precisa trabalhar com essa ferramenta com muita atenção. Considerando parâmetros técnicos, parâmetros cartográficos, que não são difíceis, mas que não podem ser ignorados, tá? E isso faz toda a diferença quando a gente está falando, por exemplo, de avaliar um laudo ou fazer um laudo, né? Ajudar na elaboração desse laudo, enfim. Da mesma forma, ali como o mesmo exemplo que eu tinha mostrado antes para vocês, das apps para a mesma área, né? É o mesmo trabalho esse, foi feito também um dado de uso e ocupação do solo, né? A gente precisava fazer, então, uma análise de uso e ocupação do solo para um determinado espaço de tempo, né? E para essa área como um todo. Então, isso aqui é um dado muitíssimo importante para a perícia rural, né? Saber que tipo de dado, que tipo de uso, aliás, que se dá naquela área, né? Ou, muitas vezes, que tipo de lavoura, né? Então, a gente consegue ir fazer análises ainda mais específicas, né? Fazer aí levantamento de questões mais específicas quanto ao uso que se dá naquela área, né? E da mesma forma, a declividade, né? Tão importante tanto para a área rural quanto para a área urbana, identificar restrições construtivas em função dessa declividade, então é também um exemplo bastante importante de ser mencionado, tá? Dentro aqui do SIG, né, do QGIS, a gente consegue fazer uma série de análises também, identificando e utilizando, por exemplo, dados do cadastro, né, do cadastro rural, aí, bastante utilizado no Brasil. Se vocês forem procurar, existem inúmeros trabalhos, inclusive acadêmicos,
fazendo a verificação sobre determinada área que está registrada no CAR, né? A gente sabe que o CAR ainda tem algumas limitações, muitas vezes relacionadas à delimitação de área, caracterização de uso, às vezes aquele corpo hídrico não está exatamente onde está descrito aqui no CAR. Então, ter esse conhecimento para avaliar o que está lá no CAR, né? E mostrar que pode ter alguma incoerência, é muito importante também os conhecimentos relacionados a geoprocessamento, tá? E aí eu quero mostrar para vocês, ainda antes de finalizar aqui, algumas funções importantes aqui do QGIS, algumas relações que são importantes do QGIS, como, por exemplo, deixa eu só mostrar aqui, um dado muito bacana, não sei se vocês têm conhecimento, né, se já utilizaram, que é os dados do Map Biomas, né? Então, o Map Biomas aí é uma solução bem interessante que faz, deixa eu tirar a transparência dele aqui, que faz, então, que a gente tenha um registro, né, em função do uso e ocupação do solo desde 1985, tá? A última versão que tem aqui desse plugin, isso aqui é um plugin do QGIS, até os anos 2000. Então, a gente consegue fazer, por exemplo, a avaliação aqui, deixa eu focar na área, em função de um uso, tá? Que foi dado e que teve alguma modificação em determinado período de tempo. Então, a gente consegue utilizar essa ferramenta para fazer esse tipo de análise, tá? Espera aí que travou aqui. Deixa eu carregar de novo para ver se eu consigo. Pronto. Tá. Não tá indo só porque eu quero mostrar para vocês. Mas a gente consegue fazer aqui uma análise do uso e ocupação do solo, tá? E aí a gente consegue fazer o quê? Trabalhar, por exemplo, com uma transparência aqui e ver a imagem de satélite de fundo, né? E a gente consegue ver, então, como que é aquela área, aquela região, se está em acordo, se está em desacordo, né? Evoluiu ou não evoluiu. Então, um dado aqui bastante importante, que a gente consegue ver aqui diferentes tipos de classes, ó, a classe floresta, formação natural no florestal, essas classes elas vão evoluindo aí em função de cada data que foi apresentado ou não, tá? Eu vou depois carregar aqui de novo para ver se ele vai evoluindo. Acho que é porque eu tinha deixado aberto aqui antes. Na realidade, esse tipo de utilização aqui, a gente está utilizando o que nós chamamos de um geoserviço, né? Que é um serviço que é disponibilizado lá pelo Map Biomas. Então, o que significa? Que esses dados aqui, eles não estão aqui na minha máquina, né? Na realidade, esses dados, eles estão lá no servidor, lá do Map Biomas. Um outro dado que eu gosto de mostrar também é esse daqui, que tem bastante a ver com a nossa temática, né? Aqui também a gente está trabalhando com um geoserviço, né? Ou seja, é um dado que ele não está salvo aqui na minha máquina, eu estou conectando um servidor aqui em função de um plugin que eu tenho aqui no QGIS e eu consigo avaliar, por exemplo, esse dado aqui relacionado a bens materiais, né? E aí eu consigo ver aqui os bens materiais, diferentes tipos de bens materiais aqui no Brasil, né? Então tem aqui acervo, conjunto urbano, paisagem, e aí eu consigo aproximar, por exemplo, vou aproximar de algum aqui aleatoriamente, e aí aparece aqui para mim, né? Sítio Torres. E eu posso fazer a identificação, inclusive, de algumas características desse sítio Torres, por exemplo, né? Então tem aqui número do logradouro, número do cadastro, tá? E assim por diante. A gente consegue fazer aí essa relação com muitos geoserviços, o que nos traz bastante agilidade, porque você não precisa baixar um dado, né? E aí você garante que você vai estar sempre acessando os dados, então, atuais, né? E que a instituição está sempre atualizando e disponibilizando esses dados, tá? Bom, eu acho que é isso que eu tenho para falar para vocês. Acho que deu para mostrar um pouquinho aí das potencialidades, né, relacionadas a essas problemáticas, então, da área da avaliação e da perícia.
É claro que nós temos uma infinidade de processos e de formas de fazer o que está sendo feito aqui, né? O geoprocessamento, então, ele é uma ferramenta importantíssima que com certeza pode agregar e muito aí no dia a dia de técnicos de diferentes áreas, né? Quando a gente está falando nessa área da perícia, é muito importante por questões aí que o Sérgio muito bem apresentou, acho que eu consegui dar alguns exemplos, e com certeza vocês que estão aqui assistindo têm aí muito mais até noção, inclusive, das problemáticas para se resolver, né? E com certeza essa é uma ferramenta que pode trazer segurança, agilidade para o dia a dia, para o trabalho técnico e com certeza mostrar laudos, fazer mapas, né? Mostrar aí imagens são muito mais fáceis às vezes de explicar, né? Do que você fazer um laudo explicando um texto. Então pode subsidiar muito aí esse tipo de análise, como num caso de perícia, tá?